algo para testificar aí que Deus tem colocado na vida de vocês como estratégia para a caminhada, para honra e glória do Senhor. Hoje eu recebi uma notícia muito boa, irmãos, do sobrenatural de Deus. No dia 31 nós tivemos um culto aqui. Deus ele nos usou para falar algo para uma irmã que estava no culto. E hoje alguém chegou para mim e falou sobre o que aconteceu na vida dessa jovem, que Deus tem feito, e aí é algo que o homem não pode fazer. Nós temos aprendido que aquilo que é responsabilidade sua, que tem que fazer é você. Deus ele vai fazer o impossível o impossível. O possível é contigo. Olha para alguém e fala assim: o possível é contigo, meu irmão. O impossível é com Ele. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. E Deus fez algo sobrenatural na vida dessa jovem, irmãos, que só Deus para intervir. Só Deus para intervir. E o que eu falei para ela no dia 31 não foi algo fácil de se ouvir. O que eu falei para ela, eu não vou citar nomes, mas o que eu passei para ela foi o seguinte: no dia 31 de dezembro eu falei assim: você já foi evangélica? Não já? Ela falou: já. Meu irmão, deixa eu te falar que o seu tempo está acabando. O seu tempo é pouco e você tem que voltar logo, antes que não haja mais tempo. Foi a minha conversa com ela. E não é uma conversa fácil, numa virada de ano, de se ter com alguém. E Deus, de lá para cá, eu creio que Deus foi operando e Deus tem feito maravilhas na vida dela. Que Deus continue abençoando. Isso também testificou a minha fé. Pastor, se eu vai dar testemunho, vai pregar. Espera um pouquinho, daqui a pouco. Hoje, já que o Silvio passou lá em casa, o Trovão Azul está dando uns trabalhos aí, carro velho, é só graça. Trovão Azul é meu carro, tá? É azul. Jiraya também era meu carro, era vermelho. O pessoal antigamente tinha um Ninja Jiraya. Eu botei o apelido no carro na época, quando era ali de juventude, Jiraya. Agora é o Trovão Azul. E eu fui pedir, falei: Senhor, me leva ali no banco rapidinho, eu tenho que tirar um dinheiro. Quando eu cheguei no banco, tinha uma senhora moradora de rua deitada na porta da agência, e do lado de fora à direita tinham vários moradores de rua, mas ela não estava com ele. O cheiro que essa senhora exalava, meus irmãos, era um cheiro complicado, pouco suportável, a ponto dela não ficar com os outros moradores. Eu nem sabia que tinha isso entre eles. Mas ela não andava com os moradores de rua, ela estava separada, porque o cheiro que ela exalava, a forma que ela estava, era mais complicado do que o que eles exalavam. Isso eu percebi, que eles não davam com ela. Ela falou assim: ô varão, quando eu estou no caixa, é complicado você falar com alguém. Eu olhei para ela, voltei: você é da igreja? Eu falei: sou. Eu continuei ali tirando dinheiro. Eu vim com o dinheiro, parei. Não adianta, irmãos. Onde nós colocarmos os pés, a luz atrai as trevas. Eu parei e falei: qual é o seu nome? Ela falou: meu nome é Adriana. Eu falei: Adriana, o que houve contigo, Adriana? Ela: fizeram um trabalho para mim, varão. Hoje eu não consigo usar o vaso sanitário, eu só consigo usar a rua. Eu só consigo urinar na rua, fazer umas necessidades nas esquinas. O que ela te falar para mim é que o trabalho que fizeram para ela não consegue mais habitar numa casa. A Adriana está beirando a situação de um animal na rua. Eu falei: eu posso orar por você, Adriana? Eu comecei a fazer uma oração por ela, falando que o pacto na cruz do Calvário, ele é maior do que qualquer pacto feito entre homens e demônios ou com o inferno. Que existe um pacto da cruz, libertador, de um Deus que veio para nos livrar. Orei pela vida de Adriana. Deixei o dinheiro com a Adriana. Falei: você não vai usar droga, Adriana, pelo amor de Deus. Ela falou: não, varão, eu vou comprar um açaí para mim daqui a pouco. Eu falei: nós vamos nos encontrar mês que vem, estaremos aqui fazendo um trabalho. Esse trabalho já está no coração dos irmãos responsáveis pelo evangelismo. Nós temos um projeto, envia-me a mim. Eu conversava com eles aqui, eu falei: não vai ser um trabalho fácil. Esse trabalho no sábado nós não vamos levar toda a igreja. Tem um evangelismo para toda a igreja, mas esse vai o ministério e alguns irmãos. Não é um trabalho simples.
Nós temos um pastor, amigo do diácono Wander, se tornou nosso amigo também, de Padre Miguel. Ele tem lá um centro de recuperação. E é um trabalho no qual a igreja vai ter que sair. Nós vamos ter que levar alguma comida para a rua e pregar Jesus para esse povo. E, se necessário, colocar no carro, vou ir aqui dar um banho e levar para o centro de recuperação para aqueles que querem sair da rua das drogas. Está conversando com o pastor Fabrício, de Padre Miguel. Está falando que vamos estar fazendo esse trabalho. E eu preciso que a igreja esteja orando por tudo isso. Irmãos, eu sei que nem todos têm esse chamado, mas a igreja tem um chamado de libertação. É o chamado da igreja. Pastor, isso não é para mim, é o chamado que está sobre a igreja. E de pregar no evangelho a toda criatura, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Isso é a libertação. Isso é o trabalho que está sobre a vida da igreja. Então eu acho que nada é por acaso. Ia naquele banco não foi à toa. E Deus, Ele inflamou ainda mais o meu coração. Nós entendemos que estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. O coração do homem está cada vez mais frio, mas isso é bíblico. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Isso é palavra de Deus. Estamos vivendo a Bíblia na nossa geração. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se importar com o próximo, nem pensar. Igreja virou cabide de emprego. Ministério virou posição. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Biblicamente falando, nunca foi isso. Então, para sermos igreja, temos que também olhar para fora, mas ter um ponto de equilíbrio, porque só pode ser avivado aquele que foi ressuscitado. Quando falamos de avivamento, falamos de igreja. Só é avivado quem está na igreja. Tu pode estar até quase morrendo, mas outra coisa é que eu tenho orado a Deus: aviva o teu povo, Senhor. Mas Deus sopra o vento e nos aviva. Mas quando eu olho para fora, eu falo de pessoas que estão mortas. Olhar para fora significa ressuscitar. E aí nós vivemos um dilema, porque se não estamos nem conseguindo tornar vivo quem está dentro, como trazer quem está morto para dentro? É algo para a igreja pensar. Deus, Ele tem mexido comigo em relação a isso. Não conseguimos tornar vivo quem está dentro, porque para estar vivo um dia tem que ter sido ressuscitado. Quando fala de avivamento, nós falamos de igreja. Só pode ser avivado que é a igreja. Mas quando olhamos para fora da igreja, falamos de ressuscitar mortos. Mas se não conseguimos manter vivo quem está dentro, como trazer quem está fora? Eu quero compartilhar um pouco do meu incômodo com você. Você, Ministério de Intercessão, essa semana nós temos muito pelo que orar. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. A igreja precisa estar viva para receber quem está morrendo. É necessário um avivamento. Em épocas e épocas, Deus, Ele faz uma reforma na sua igreja. Só que a reforma gera bagunça, reforma gera confusão, mas depois que Ele acaba, fica tudo no lugar. Aleluia. Então minha oração esses meses agora é que Deus venha trazer um avivamento para a igreja, porque tem muita gente morrendo aí fora. Eu não falo só de emoção. Com emoção nós não vamos. Vida cristã não é um jogo de Xbox nem de Super Nintendo. Eu acho que eu salvo alguém. Nós não salvamos ninguém. Nós pregamos a palavra. Alguns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Mas a função da igreja é começar. Temos que despertar a igreja. Acorda. Acorda. Tem muita gente aí precisando da palavra de Deus na sua vida. Não dá para andar brigando de denominação, com a denominação melhor, com a denominação pior. Nós somos povo de Deus. Temos que despertar para a obra que Deus tem para a sua igreja e na nossa geração. Nossos jovens estão morrendo em cada esquina, estão descendo a sepultura cada vez mais novos. Temos que brigar com posição de altar. A melhor posição é ser servo. O maior cargo é ser servo de Cristo. Certa feita o pastor ficou possesso. Teve que chamar outro pastor para orar pela vida dele, porque ele tinha um caso com a empregada dele, mesmo sendo pastor. E ele falou para outro pastor: eu não sabia que o pastor ficava possesso. O pastor falou para ele assim: pastor fica, presbítero fica, diácono fica, levita fica, mas servo de Jesus Cristo não fica possesso. Nosso maior cargo é servir ao Senhor, de verdade. Despertamento para nossas vidas. Deus tem falado muito ao meu coração.
Eu sei que nós fazemos pouco, muito pouco, a nível de evangelismo. Mas a minha preocupação é um ponto de equilíbrio. É a manutenção de quem está dentro, buscar os que estão fora. Não é algo muito fácil de se fazer. Trazer, mas para receber tu tem que estar bem. Para discipular, tu tem que ser discípulo. Senão não consegue discipular. Acho que Deus ele nos ajude na nossa caminhada. Só compartilhar um pouco contigo aqui que Deus falou no meu coração já esse dia. Tenho falado essa semana. Estou preocupado com famílias. Estou preocupado com caminhados, irmãos. Tem seminário vindo aí, o Espírito nos tocando sobre família e modernidade. Hoje deitou todo mundo na minha cama hoje. Quase quebraram a cama, irmão. Eu sou mais pesado. Cama de casal. Sentou eu, sentou a pastora, aí veio o Miguel, veio a Júlia também. Aí todo mundo. Eu estava sentindo falta desse negócio. Quando a gente fala de família cristã e modernidade, está perdendo isso tudo. Essa interação familiar. É cada um no celular, é outro no videogame, é outro no Facebook, é outro no Instagram. A família não conversa, a família não interage, não se conversa mais. Estamos com falta dessas questões. Depois a gente compra outra cama, não tem problema não, mas isso é importante para a nossa vida. Às vezes eu vou na casa dos meus pais e eu deito no colo da minha mãe, fica passando a mão, não tem cabelo, ainda fica passando a mão na minha cabeça ainda hoje, 45 anos. Família tem isso. Dou bênção, meu pai, ainda hoje, já quando o Roberto está aqui, 45 anos. Eu não sei por que eu estou falando tudo isso, mas eu sei que Deus ele sabe, Ele tem os seus propósitos. Despertar para nós da obra, família. Nosso primeiro ministério está dentro de casa, sabe? Ser uma pessoa só, ser o que você é para os outros, muito mais dentro da sua casa. É de não servir taças para visita e dentro da sua casa beber em copo de plástico. Se tu dá o melhor para os outros, tem que dar o melhor para a tua família também. Aleluia. Tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar muito. Esse ano é um ano de discipulado para essa igreja, para mim, para minha casa, para a sua casa. Vou sentar, vou ouvir, vou aprender. Uma vez estarei pregando, mas os irmãos sabem que não só prego. Gosto muito de pregar, mas eu gosto de sentar e ouvir também. Acho que Deus nos abençoe. Discipulado para a juventude, juventude com propósito, juventude com direção, juventude entendendo que até nossos erros tem alguém mais novo do que você te olhando. Tem as crianças, a gente tem uma coreografia aqui das pequenas. Eu vi aqui a neta do Diácono Fábio estava aqui fazendo solo, mas as pequenas já olham para o Ministério de Coreografia das Jovens. O que elas fazem, elas vão fazer também. Olha para alguém e fala assim: você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Bom, meus irmãos, vamos lá, vamos para a palavra. Eu sei que Deus já está falando muito aqui. Tudo aqui Deus está falando conosco. Nós vamos para a palavra desta noite, propósito interligados. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Se você for achar como é de costume e pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, ficaremos muito gratos. Ou Cantares, tá bom? Capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Falando em Cantares, tem gente que já abre sorriso. Cantares de Salomão. O tema da nossa mensagem é fases da vida. Olha para alguém que está ao seu lado e fala para ele assim: fases da vida. Fases da vida. É o tema da nossa mensagem hoje. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Beije-me ele. Quer que eu espere um pouquinho? Amém, misericórdia? Estou vendo ainda o pessoal folheando um pouquinho. Eu espero, não tem problema não. Tem 50 minutos ainda. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Perto de Eclesiastes, Provérbios. Amém? Só o capítulo 1, versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Vamos orar, Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos aqui neste lugar, porque tu és a rocha mais alta do que nós.
Não há outro fora de ti, Senhor. Te louvamos porque te conhecemos. Em primeiro lugar, nós te conhecemos e entendemos que não há outro além de ti. Vem sobre nós, quebra cadeias aqui neste lugar, tira todo o empecilho e todo o impedimento, Senhor, que possa querer atrapalhar o mover e aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, Pai. Ao começar por mim, quebra corações, que possamos abrir, Senhor, nossos ouvidos, para poder aprendermos, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós, mais do que isso, reter e fazer aplicação real no nosso dia a dia daquilo que estamos ouvindo. Assim nós oramos. O povo é teu, a igreja é tua. Fica à vontade, opera como tu quiseres, Senhor, no nosso meio, para a honra e glória do teu nome, no nome que é sobre todo nome, e todo aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu vou pedir um favor para você, eu sempre tenho pedido isso. Se não for pegar o celular para ver a sua Bíblia, então não pegue, porque nós temos aqui um tempo a entregar ao nosso Deus, irmãos. E se viemos a esta casa, foi para ouvir o que Deus tem para nós, ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Fases da vida. Toda a vida ela é feita de fases. Fases. A infância, adolescência, juventude, meia-idade, terceira idade. E cada fase que nós vivemos, irmãos, é importante para nós, porque aquilo que estamos vivendo é verdade dentro daquela fase. Às vezes nós olhamos um filho nosso e ele vai falar com você que para você agora é um montão de besteira, mas para ele é algo muito importante, porque é a fase que ele está vivendo. As questões de fase são coisas tão complicadas na nossa vida que nós mudamos de fase e nem percebemos que mudamos. Mas nós vamos ver através da palavra de Deus que a nossa vida ela é feita de fase. Os estudiosos eles têm dividido Cântico dos Cânticos em duas linhas diferentes. Os teólogos é uma benção. Tem hora que eles parecem que resolvem e tem hora que eles parecem que complicam. A primeira linha do livro de Cantares, na forma de interpretação, alguns vão defender que Cantares é interpretado de forma literal, que realmente fala do amor entre o homem e uma mulher, o rei Salomão e sua amada Sulamita. Mas uma outra linha de interpretação vai dizer que Cantares tem que ser interpretado de forma alegórica, ou seja, uma alusão do amor de Cristo, de Deus, o seu povo. Eu vou falar uma terceira, de Cristo e a sua igreja. O rei Salomão é um dos filhos de Davi, que vai assumir o lugar de Davi. Eu vou falar que por misericórdia, porque Davi, ele toma a mulher de Urias, Betseba, e o primeiro filho Deus mata, mas o segundo filho é o que reina, um filho de uma situação que começa em adultério. E alguns vão dizer que o útero adúltero é sempre o útero adúltero, mas Deus por misericórdia escolhe Salomão para reinar. Salomão, no primeiro contato com Deus, Salomão não pede riqueza, Salomão vai pedir entendimento e sabedoria para que pudesse governar aquele tão grande povo que estava diante dele. Deus vai falar para Salomão que pelo pedido dele, não só sabedoria e entendimento, mas que daria riquezas. Salomão foi um dos reis mais ricos. Tem filme ainda hoje de Indiana Jones, as minas do rei Salomão. É antigo, né? Não é de hoje não, é muito antigo. Tem filmes de achados do rei Salomão, o Império Perdido. Tem pessoas ainda fazendo alusão hoje à riqueza que Salomão teve, a sabedoria. Salomão impressionava as pessoas por onde ele passava. Mas nós vamos pegar aqui a primeira linha. Não dá para pregar as duas linhas, mas eu vou entrar numa terceira, mas eu não quero dar um nó na sua cabeça, de que isso vai ser interpretado de uma forma literal. Salomão, ele tinha esposas, princesas e concubinas. O homem para ter tido mulher, irmãos, foi Salomão. Tem uma mensagem que eu ainda não preguei, mas eu vou esperar para o PG de homens, que são as 3 barras que derrubam os homens ao longo do tempo: barra do ouro, barra da fama e barra da saia. Amém? Com misericórdia.
Vou esperar um PG de homens, pegar só os homens. Está convidado, tá bom? Está convidado. Vocês vão conhecer. Está convidado. Barra do Ouro, Barra da Fama e Barra da Sara. Davi conseguiu cair e tropeçar nas três, irmãos. Mas Salomão, ele tinha, segundo o livro dos reis, 700 esposas princesas e 300 concubinas. 1000. Um harém. Mas essas esposas princesas, a maioria era laços políticos. Casava-se com a filha de outros reis para que houvesse acordo político. Alguns vão defender isso, outros vão falar que quem casa com a filha do diabo tem problema com seu sogro. Salomão vai se desviando com o tempo. Isso vai mexendo sim com o reinado, com a espiritualidade. Nós vamos ver Salomão, grande parte da sua vida, não sei se grande ou pouca ou metade, mas um período da vida de Salomão ele anda fora, com toda a sabedoria que ele tinha, ele anda fora da presença de Deus. Concubinas, segundo a Bíblia, significa mulher conjugalmente unida a um homem, mas uma relação inferior. Não era esposa, mas também não era amante que podia andar com todo mundo, só com ele. Mas também não tinha o mesmo privilégio de uma esposa. Mas segundo a interpretação literal, Salomão se apaixona por uma mulher perdidamente, sulamita, que pelo capítulo 1, versículo 5, ela vai dizer assim: eu sou morena e agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quebar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Então historiadores vão dizer que Sulamita era negra. Isso era talvez um impedimento para uma união mais próxima. A cor. Mas é justamente por Sulamita, segundo a interpretação literal, que Salomão vai se apaixonar perdidamente por Sulamita. Cântico dos Cânticos. Essa fase de Salomão, livro de Cantares, ele está falando de amor, de beijo, de seu umbigo. Fala das taças de vinho. É um livro que tem um concílio, não sei se foi o de Trento, foi até questionado estar no cânon, estar aqui dentre os livros, devido para alguns do seu teor erótico, romântico, que esse livro tem. Mas nessa fase está falando de beijar, de amor. Coisa boa, né, irmãos? É a fase do namoro, da conquista. Eu vejo aqui uma das fases do rei Salomão. Porque quando nós começamos a olhar para Provérbios, ele é um dos escritores, segundo os historiadores, também do livro de Provérbios, não parece ser o mesmo Salomão de Cantares. Quando nós vamos para Eclesiastes, não parece ser o mesmo Salomão de Cantares, é um Salomão diferente de Provérbios. Mas a mesma pessoa estava envolvida nos 3 livros, mas em fases diferentes da sua vida. Olha para alguém e fala assim: você tem fase na sua vida. Nós temos fase. Não se parece o mesmo Salomão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 vai dizer: foge igualmente das paixões malignas da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Em algumas versões vai estar escrito apenas: foge das paixões da juventude. Mas a versão da minha Bíblia me chamou a atenção, porque fala de paixões malignas da juventude. Pastor, toda paixão é ruim? Não. Mas quando Paulo está escrevendo
Timóteo, para a geração que viria, assumiria aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele, para que ele pudesse fugir das paixões. Pastor, se apaixonar é ruim. Irmãos falam de paixão e falam de amor, mas fala-se que a paixão é um sentimento avassalador. Existem épocas na nossa vida, existem paixões separadas para determinada época da nossa vida. E eu quero falar mais para você. O inimigo, ele tem uma tentação para cada fase da nossa vida, irmãos. Se o jovem, ele tem manjares para jovem, tem manjares para homens e mulheres de meia idade, e tem manjares para homens e mulheres de terceira idade. Ele tem manjar para todo mundo, mas servimos a um Deus que é tão tremendo e dá livramento e entendimento para aqueles que são deles. Ele vai falar: foge das paixões da juventude. Tem uma época da juventude que tem muitas paixões, tem muitos manjares. Nós vemos Salomão, e eu estou pegando a Bíblia, estou trazendo nesta noite uma pregação argumentativa e não expositiva, onde nós pegamos um argumento e vamos na Bíblia para provar esse argumento das fases da vida de um homem. Um homem que Cantares está falando de amor, está falando de paixão. Já vou passar para Provérbios, mas deixa eu acabar aqui Cantares. Tem paixões que são típicas da juventude. Quando Paulo está falando: olha, Timóteo, foge das paixões da juventude, ele está falando: tente passar por essas fases da melhor maneira possível. Olha para Deus, olha para a palavra, seja guiado de forma correta. Eu lembro que as ondas mudam, mas Babilônia continua tocando a sua música para tentar fazer o povo de Deus dançar. Babilônia continua tocando os símbolos, as cornetas. Só mudou a era, só mudou a geração. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? A música de Babilônia, para que o povo dançasse, quando o povo de Deus não quis, quando Daniel e seus amigos se recusaram. Hoje ainda Babilônia está tocando a sua música, só mudou a forma. É TikTok, é Instagram, a música continua tocando, só mudou a maneira, para que o povo de Deus se renda a algumas questões. Mas olha para o jovem que está perto de você e fala assim: ó, quando Babilônia tocar a música, se recuse, porque você é de Deus, e quem é de Deus não barganha a santidade. Aleluia. Difícil é, não é fácil. É jovem, irmão, velho é o diabo. Tem um jovem aqui do nosso lado, tem um jovem aqui de 50, 60. A música que toca para jovem que tem 16, 17, toca para quem tem 40, 50 também. E se toca. Babilônia não mudou, continua tocando, para ver se na hora que ouvir a música se ajoelha e se rende. Existem fases. Eu lembro que na minha juventude a moda, a onda era a marca. Kiki Silva. Quem tem aqui mais de 35 anos? Fala assim para mim. Então você vai lembrar do Kiki Silva, da Ciclone, Billabong, Electric Light, Nauru, Redley, Bad Boy, Macacão da Hot Beat, não é, irmão? Hã? Não é? Que andava com aquilo ali, não precisava nem falar, irmão. A garota olhava e ele tá de Reebok. Precisava nem gastar lábia. Ele tá de Mizuno Camaleão, mudava de cor, ó, mudava a cor. Não era? Passava aquele negócio aqui, ó, óculos excelente, cara de intelectual, disco voador, Madureira, Chaparral, Gigante da Brasil, Holiday, Vila dos Teles, as Ondas, não é isso? Pastor rodado, né? Deus teve misericórdia, não teve? Glória a Deus. Mas eu me converti com 21 anos. Dona Sônia acordada às 4 horas da manhã esperando eu voltar. Era eu botar o pé no portão, ela ia dormir, fingia que estava dormindo. Até que a minha irmã me chamou e falou assim: ó, enquanto você não volta, minha mãe não dorme. E se a minha mãe não dorme, eu não durmo também. Tenha consciência, meu irmão. Me chamou a atenção em relação a isso. São as paixões da nossa geração. Gerações têm paixões, irmãos. Hoje o negócio está mais digitalizado, digital. São as dancinhas, são os TikTok, a sensualidade, o culto ao corpo. A geração de hoje está enfrentando algo muito complicado, porque todo mundo faz e vira moda.
moda, só muda o jeito. Se eu for voltar na época do Diácono Roberto, era calça boca acima, cabelo black, aquele pente que fazia assim, penteava. Muda a geração. Ué, não era não? Eu lembro, né? Era black. Só muda a época. Mas o inimigo está aí tragando pessoas, tragando juventude. Quantos jovens não passaram da sua fase de juventude? Sabe quantos amigos eu perdi ao longo desse tempo de infância? Eu só andava com 5, dos 5 só tem 2 ou 3. 6, só sobraram 3. 3 foram tragados nessa onda, nessa época. Tive uma família que ficava em cima de mim. Só comecei a sair depois que eu trabalhei. Mas vivemos uma geração hoje. Hoje a guerra é digital. Você não precisa sair de casa. É nude. Filho de uma amiga nossa recebeu um nude de uma menina de 15 anos. Quando ela olhou, ela se assustou. A menina era maior do que ela, com 15 anos. E ele, como mostrou para a mãe, foi chamado de bobão. Hoje são as ondas. É nude. São fotos sensuais. Eu quero falar para você: cuidado com o excesso de sensualidade. Você, crente, mulher de Deus, para ser bonita, não precisa ser sensual. Tem um demônio atacando na área da sensualidade, que complica, que abre portas. E aí expulsar demônio não é difícil, mas fechar a porta por onde ele entrou é que é o problema. Então nós vivemos fase, alguns estão morrendo na fase, alguns não estão passando da fase, algumas pessoas estão se perdendo na fase. E Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, foge das paixões malignas da tua juventude. São paixões próprias daquela fase, daquele momento, daquilo que você está vivendo. Tem jovens adolescentes que não conseguem passar da fase, sofrem bullying. Irmãos, estão subindo no prédio das faculdades e estão pulando lá de cima por uma fase. Na minha época era chamado de cabeça de pau mudeu, para quem jogou bola de gude, cara de Kombi, feição de pau mofado, ficava por isso mesmo. Mas agora tudo ataca a mente. A guerra agora é na mente. A mente é o grande campo de batalha. E se nos ensinarmos, se o jovem não tiver a mente firme, forte em Deus, ele sucumbe. Não estão acostumados a se frustrar. Tem pai e mãe que nem deixa o seu filho se machucar. Aí sabe o que acontece? Ele cresce, arruma uma namorada, toma um chute, não é acostumado a se frustrar, sobe num prédio e pula. Não passa da próxima fase. Eu não estou falando que não é importante para você, jovem, adolescente. O que eu estou falando é que existem outras fases da vida. Não se prenda só a essa fase. Vai passar. Olha para alguém e fala assim, ó, vai passar. Tem gente que se perde nas fases. Pastor, errei numa fase da minha vida. Errou, pede perdão, levanta a cabeça e marcha. Porque a ordem é para marchar. Quem nunca errou? Quem nunca errou? A ordem é para continuar. Só não pode ficar travado nisso, parado nisso. Salomão de Cantares: beije-me com seus beijos. Quando eu olho para o livro de Provérbios, irmãos, Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Agora eu já não vejo alguém falando de amor. Aqui não tem tempo para o amor. Aqui tem tempo para a instrução. Aqui Salomão está com tempo para o discipulado. Salomão, ele quer deixar, e não só Salomão escreveu Provérbios, não. Você vai fazer uma pesquisa aí. Foi escrito por vários autores. Trata-se de uma compilação de ditados de vários sábios da antiguidade, mas sendo o rei Salomão que se destaca como um dos principais autores. Salomão já está falando de sabedoria. Está falando que o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Aqui não tem espaço para romance. Aqui não tem espaço para beijar, para vinho, para uva, para sedução. Salomão está preocupado em pregar para aqueles outros reis que viriam.
em deixar um legado para a juventude que estaria surgindo, falando da sabedoria. Salomão aqui está falando do entendimento, é uma outra fase da sua vida. Estou falando para você que nós temos fases da nossa vida. Tem gente que leva algumas fases como se fosse a última coisa do mundo, mas não é. Jovem de Deus, adolescente, levanta a tua cabeça, porque isso tudo vai passar. É muito fácil de repente para mim falar, eu já passei por isso. Mas para você que está vivendo, é intenso. Mas a palavra de Deus nos dá direção. Agora eu vejo Salomão maduro, eu vejo Salomão instruído, eu vejo Salomão falando de sabedoria, falando de entendimento, falando das outras coisas. Aqui só tem lugar para instrução. Aqui Salomão está ensinando as próximas gerações, aos reis de jovens, de pessoas. Todo o tema de Provérbios tem como base a sabedoria. Pastor, mas o romance não é importante? É. Mas agora não está tão intenso. Agora ele está falando de outras coisas. Agora Salomão está instruindo. Porque nem tudo na nossa vida é só romance. Nem tudo na nossa vida é só isso. Vão chegar outras coisas para nós, outras dificuldades para nós. Isso mostra que haverá uma próxima fase. Sempre haverá uma próxima fase da nossa vida. Amadurecer é necessário. Irmão, você não pode pular degraus, porque hoje o que nós estamos vendo são senhoras querendo ser garotas e meninas querendo ser mulheres, pessoas querendo retroceder em degraus de fase da sua vida e pessoas querendo pular degraus da sua vida. Isso é um problema. Quando você pula degrau, você deixa de viver algo e você vai ter dificuldade na próxima fase. Tem gente querendo namorar, mas não arruma nem casa, não lava nem louça, não pula degrau, não vai estudar. Cidadão falou para mim, pai, tem uma menina e falei, eu não vou falar não. Falei, pai, já falei, segura aqui. A minha resposta foi, quando tu namorar, quando tu trabalhar, você namora. Se não trabalha, não namora. Responsabilidade. Namoro evolui, irmãos. E crente, cristão, tem propósito em tudo que faz. Cristão não fica por ficar. Princesa do Senhor não é passada em muro de chapisco e esquina de madrugada, não, irmãos. Tem propósito. Crente tem propósito. Não anda de qualquer maneira. Mas tem gente que quer pular etapas da sua vida. Hoje é muita informação e pouco entendimento sobre a informação. A informação está aí no computador, tem informação de tudo, mas ninguém pesquisa a fundo o que aquilo realmente significa. Temos jovens de muita informação e pouco entendimento. Isso está atrapalhando as coisas. Estamos passando por cima de fases da vida. E tem outras pessoas que se recusam a crescer. Você sabia, Diaconana? Tem gente que pula etapa, quer crescer, e tem gente que não quer crescer nunca. Ainda está com o papo da fase anterior. Já era para enxergar com clareza. Isso também no mundo espiritual acontece. Tem pessoas que já eram para estar ensinando, já era para estar comendo alimento sólido, mas não quer sair do leitinho, não quer sair das coisas primárias, não amadurece. Quer ver um exemplo? Quando você passa de adolescente para a juventude, é só graça. Mas tudo é só graça, porque geralmente adolescente anda cheio de pessoas lá em volta. Quando você vai para o jovem, os amigos desaparecem, responsabilidade vem. E o problema de crescer é que vem a responsabilidade na nossa vida. E aí a gente não quer crescer por conta das muitas responsabilidades. Nessa fase de alguns só são filhos e já estão tropeçando. Tu só é filho, meu amado. Espera que daqui a pouco você vai ser filho, você vai ser marido, você é esposa, você vai ser pai ou vai ser mãe, vai ser o provedor da sua casa. Agora tu vai se dividir em 5 pessoas. Já é outra fase da sua vida. Só está tudo pensando só ser um filho. Tem gente que só estuda, nem trabalha, e parece que a vida é horrível, só anda com a cara feia, irmão. Tu imagina quando passar para outras fases da vida. Aprenda a viver a sua fase, a administrar a sua fase. Peça a Deus, Senhor, me ajuda na minha caminhada, ilumina os meus caminhos, mas entenda que tudo é passageiro. Irmão, ontem eu tinha 18 anos, hoje eu estou 45, meu irmão. O negócio passa rápido. Falei
sorriu. Mas tem gente que falou assim: o que é isso? O que o pastor está falando? O que é esse negócio aí, ciclone? Não, é o que? É o vendaval que pegou alguma coisa? São as fases, episódios diferentes da nossa vida. Mas é necessário amadurecer. E quem já viveu, aprenda. Não queira voltar atrás. Fui na academia, irmãos. Um jovem falou para mim assim: o que te trouxe aqui? Eu falei para ele: glicose, colesterol e diabetes. Ele: sabe por quê? As pessoas querem ser garotão. Malha um pouquinho, ganha uma carcaça, bota a camisa baby look. Irmão, falei a verdade. E hoje não se está acostumado com a verdade. A glicose deu 107. Falaram: tu tem que fazer alguma coisa. Você tem que correr, você tem que ir para a esteira. Não tem jeito. E eu falei a verdade, ele ficou assustado com a verdade. Ele: o que te emocionou? Já casei, tenho mais do que eu mereço, irmãos. Estou preocupado em ficar fortunado, não quero morrer de diabetes antes do tempo. Deus é bom, mas tem que cuidar da sua vida. E eu fui sincero com ele. Sinceridade é algo que está acabando. Tem sincerismo, gente falando demais e quando não tem que falar. Mas sinceridade está acabando no nosso meio. Porque eu, graças a Deus, são 45 anos bem vividos para a honra e glória do Senhor. Não tem que parecer um garotão agora que eu tenho 45 anos de idade. Só tenho que me cuidar para viver mais, quero ver meus netos. No tempo certo também. Amém? Glória a Deus. Isso, no tempo certo. Então Salomão aqui está ensinando as gerações. Salomão agora está preocupado em ensinar e deixar algo para as novas gerações. Mas aí vem a fase de Eclesiastes, irmãos. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Parece o mesmo Salomão de Provérbios? Parece o mesmo Salomão de Cantares? Sabe o que ele vai chegar à conclusão? Que tudo na vida é transitório, que tudo na vida acaba. Sabe que hoje você é ministro de louvor, mas isso é transitório. Hoje você: eu prego muito, eu vou numa igreja, a tribuna me recebe. Vaidade de vaidade, isso é transitório. Que hoje tem um corpinho bonito. A pastora, quando casou comigo, eu parecia um tanque de lavar roupa, cheio de divisão aqui, ó. Hoje vai virando a máquina de lavar. Tudo é transitório, meu irmão. Salomão chega à conclusão, no livro mais poderoso da sua vida. Já estou cuidando da máquina de lavar, estou entrando de novo. Ele vai chegar à conclusão de que tudo que ele viveu, os acordos que ele fez, as muitas mulheres que ele teve, a riqueza, ele vai chegar à conclusão que tudo aquilo é vaidade. Maturidade. Olha para alguém e fala assim: maturidade. Aleluia. Ele vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Sabe o que ele está dizendo? Que aquilo que você plantar, você vai colher. Tem gente que não planta nada e quer colher futuro. Tem gente que só planta a confusão e quer colher crédito, não vai colher. Se é uma pessoa duvidosa, confusão, ninguém vai acreditar em você. Ah, está todo mundo julgando. É o que você plantou. Salomão já está numa fase da vida dele onde ele vai entender que tudo é vaidade. Aquilo que você planta, você colhe. Para estar bem amanhã, você tem que estudar hoje, trabalhar hoje, porque senão você não vai ficar bem amanhã. Agora eu vejo um Salomão diferente de Provérbios. Eu vejo um Salomão que fez muitos tratados. Eu vejo um Salomão que ele vai ver que metade das coisas que ele tentou conquistar nesse mundo não eram nada. Ele vai chegar à conclusão que o fim de tudo é: teme a Deus e seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Sabe o que ele está dizendo? Que o que importa de fato são as coisas que vêm de Deus para a vida dele. Que tudo que ele galgou, tudo que ele tentou conquistar, tudo que ele correu atrás, o que era precioso para ele agora não é mais. E por isso nós temos que ter cuidado com as fases da nossa vida, para não nos perdermos dela. Corremos atrás daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem um significado. Jovem, tu não está na igreja só para dar glória a Deus e aleluia. Tu já não fuma, não vai em baile, não tem vício, mete a cara, vai estudar, porque Deus é contigo também. Esforça-te que eu te ajudarei. Pega aquilo
marca daqueles que não querem ser perseguidos, a marca daqueles que não querem ser confrontados, é a marca da aparência. É só você fazer igual que ninguém vai contra você. Ah, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Pessoas perderam, jovens perderam a virgindade, porque as amigas já não eram mais. Então se elas não eram, eu também não vou ser. É a marca da aparência. É a marca que vai evitar de você ser perseguido, de você ser confrontado. Fui no almoço no meu trabalho, almoço de final do ano, sentei na mesa, aí pediram um vinho, eu falei, me vê um suco. Fala, mas não tem nada a ver. Você percebe que todo mundo sabe o que o cristão tem que fazer? Ninguém se mete na fé do budista, na fé do espírita, ninguém se mete. Mas quando chega no cristão, tem nada a ver. Ah, o que tem? Ah, é só o copo, meu irmão. Eu sei que está caindo tudo aqui. Tem algumas guerras aí, mas eu sei de onde eu vim. Bebo nada que é alcoólico não, irmãos. Até agora nada demais está me fazendo mal. Glicose sobe. Então até isso, as pessoas vão tentar entrar na nossa postura, naquilo que somos. E fala assim, alguns falam assim, ah, tu não tem falta não. Eu falei, eu vim desse mundo, eu vou querer voltar? A Bíblia diz que aquele que volta é como um cachorro que vomita, volta e come o próprio vômito. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu saí. Eu nunca fiz nada tão coisa assim, porque meus pais me deram a criação e ficaram ali. Mas quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu fui para Florianópolis, Santa Catarina, um jovem só, em outro estado, e já recebendo um salário. Tinha tudo para dar ruim, irmãos. Não era evangélico, não tinha palavra, mas eu tinha a criação dos meus pais. Quantas vezes eu servi numa mesa, encheram a mesa de cerveja, eu ouvi a voz da minha mãe, não bebe não, meu filho. Eu falei, lá eu tinha minha mãe para me parar, que eu não tenho ninguém, eu empurrei. Falei, me vê um Guaraná. Criação. E Deus agindo na minha vida, de alguma forma, mesmo que eu não soubesse. Está pensando que você é de Deus depois que você veio para cá? Ele já estava te olhando lá fora há muito tempo. Há muito tempo. Naquela fase, se eu me deixo levar pela moda, pela onda, o que eu seria hoje, meus irmãos? Tem fase da nossa vida que tu tem que andar com o pé na frente e um atrás. Não tem que dar tudo de você naquilo ali. Aquilo ali não vai definir quem você é. Tem mais coisas para acontecer. Tem outras coisas que Deus vai mandar para não é o fim. Então o jovem de Deus não age desesperado como alguém que não tem direção. Porque quem anda e ouve palavra tem direção sobre a sua vida. Não vai tirar a vida porque tomou fora, porque sofreu bullying, porque Deus tem mais para você, muito mais para você. Deus é bom, irmãos. Agora eu vejo Salomão em Eclesiastes totalmente diferente. Outra fase da vida de Salomão. E eu fico conjecturando Salomão velho no seu trono. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. O fim de tudo é temer a Deus e seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. O homem que faz uma retrospectiva da sua vida se arrepende de muita coisa. E aí eu sempre faço esse paralelo quando eu vou até Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 8. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora já me é esperada a coroa da vida, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas para todos aqueles que esperam e aguardam a sua vinda. Quem está mais inteiro no final do ministério? Salomão ou Paulo? Sabe o que Paulo está dizendo? Preguei para quem tinha que pregar, não me arrependo. Fui usado por Deus para quem tinha que ser usado. Combati o bom combate, encerrei a carreira. E se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Eu vejo alguém inteiro. E uma pergunta que eu faço para a juventude: como tu quer chegar no final da tua vida? Arrependido de tudo que fez ou inteiro diante do Senhor? O que você vai ser amanhã vai refletir as decisões que você toma hoje. Se eu tivesse um elevador do tempo, eu entraria. Tem um montão de gente aqui que entraria e mudaria algumas coisas do seu passado, mas não tem. Suas decisões de hoje em fazer ou não fazer vai refletir no que você vai ser amanhã.
A verdade é essa. Se tu não começar hoje a estudar, a caçar um rumo para a tua vida, a ter um propósito, você vai ser alguém de meia idade, de terceira idade, sem propósito nenhum a vida toda. Sabe, irmãos, eu quero chegar no final da minha carreira como Paulo chegou, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, agora eu guardo minha fé, Senhor. Quero chegar inteiro. Como tu quer chegar no final da tua vida? Um homem ou uma mulher de 60 e poucos anos que pode olhar para trás e falar assim, ó, eu tive uma família bonita, eu ensinei, eu fiz o que eu tinha que fazer, não me arrependo. São decisões, são motivações que nós temos. Se a nossa motivação for errada, a possibilidade de frustração é muito grande no final. O vídeo Salomão tem muitas vezes com a motivação errada. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Alguém que olha e olha assim, não tinha importância. Muitas coisas que eu fiz não teve importância, foram modismo, foram fases da minha vida. Viva a fase. Sabe, se existe paixões malignas, que amores bons na juventude. Ser jovem é muito bom, irmãos. Se tem uma coisa que foi boa, foi minha juventude. Apesar de que eu acho que eu vim para a igreja muito tarde, com 21 anos. Se eu soubesse, eu viria antes. Esse é o meu arrependimento. Mas Deus me livrou. Cheguei na igreja com a bota da Harry, bermuda da Bad Boy, camisa da Quicksilver. Savarô aqui cresceu dentro do evangelho. Olha para mim e falei, Savarô vai me namorar mesmo? Ela não está bem não. E ela fala para mim, eu te via com um paletó e uma gravata pregando no púlpito, assim Deus te mostrou, com 16 anos de idade. Hoje ela fez 40. A coreografia, a mesma. Eu vejo um futuro na presença de Deus, irmãos. Eu conheço um futuro. Deus cuidou da minha vida sentimental, Deus cuidou da minha vida profissional, Deus cuidou da minha vida espiritual. Não me faltou nada. Olha para alguém e fala assim, ó, Deus é poderoso para cuidar de todas as áreas da tua vida, meu irmão. Sabe? Comecei a namorar uma menina de 16 anos. Eu era mais velho, sou mais velho de 5 anos. Eu 21, falei, menina, eu vou namorar essa menina não. Misericórdia. Depois não, 40, 45. Então tiver 75, ela está com 70, está 2 velhinhos já. Glória a Deus. Mas naquela fase de maturidade e entendimento, eu já era um menino viajado. Já tinha viajado para Salvador, viajado para Vitória, tinha viajado Argentina. E ela não tinha saído de Éden. Falei, é essa? E ela olha para mim com muita coragem, irmão, para namorar um menino que vem do mundo, você nascido na igreja. Ela falou, não, eu te vi com paletó, pregando num galpão, eu não te vi assim não, Deus te mostrou diferente. Falei, então tá bom, senhor. Aí fui encarar a diaconisa Margarida, brava, minha sogra. Só tem 80 anos de assembleia, isso é fácil, sim. Hoje está tranquilo, irmãos. Tive que sentar lá, teste do sofá. Botou um bolo, café, Lília do lado, Walter pai do outro, rindo. Ei, Denizinho, chama de Denizinho. Fui lá encarar a dona Margarida. Ela falou assim, garoto não vai entrar na minha casa não. Não conheço, não sei de onde veio. Esperei todo mundo sair e bate lá. Vou conversar com a senhora, dona Margarida. Porque eu tive a criação, ela é a menina, olha a moça, vai lá, se vira, vai falar com a mãe. E aí tinha que encarar meu pai em casa, se eu não falasse, ainda tinha isso. Fui lá, parei e conversei com ela. Falei, olha, isso. Deus falou, porque eu tinha jejuado uma semana, irmãos. Tem gente que sai escolhendo, nem ora. Não espera nem para ver o que Deus vai falar. Sai tomando as suas decisões e depois complica. Porque casa e casamento é coisa séria. Orei jejuei uma semana, irmão, porque minha sogra não queria me ver. Não queria nem falar comigo. Eu falei, como é que vai ser? Fui para o culto jovem. Culto jovem. Meu líder de juventude hoje é pastor Roldão, da Igreja Missionária Vida, que não é usado desde que eu conheço. Olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, ó, tu está orando pedindo a resposta. Eu falei, ih, deu ruim. Esse cara está falando. Não sabia nada desse negócio de revelação, profecia. Esse cara está falando. Nem falei com ele, eu estou orando, como é que ele sabe? Ele no final Deus vai falar contigo, mano.
Chegou no final do culto e falou: Deus manda te falar que essa união é dele. Essa bênção é para você sim. Mas não, a menina é nova, não é? Minha sogra não quer. É sim. Irmão, estamos casados aí 22 anos, por honra e glória do Senhor. Sabe, não me faltou nada aqui dentro que eu tivesse que procurar lá fora. Mas olha para alguém e fala assim: eu tenho que ter fé para viver isso. Fala para ele. Tem gente procurando fora aquilo que vai encontrar só aqui. Tem gente correndo atrás de questões lá fora que Deus tem para ele aqui. Respeita as fases, as estações. Olha para Deus, confia nele, entrega o teu caminho. Está aqui uma pregação e um testemunho de que Deus não nos deixa faltar nada. Cheguei em Manaus, aí chamaram ela de Lívia Soares. Nossa, pastor, a pastora é linda. Eu falei: eu não sou, mas eu orei a peça mesmo. E Deus é bom. Deus é melhor do que a gente merece. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Fases da vida. Não vai se afundar nessa fase, não. Deus tem outras coisas. Amplia a visão. Jovem, começa a investir a longo prazo. Só está enxergando hoje ou amanhã. Deus tem questões para a nossa vida para daqui a 10 anos. Eu vi que a pastora Janice, ela investiu a longo prazo. Ela pegou a visão de Deus. Ela foi contra a situação atual e isso é investir a longo prazo. Mas não é para todo mundo, não. A longo prazo. Vida transformada, era para agora? Não. Demorou. Deus está tratando. Não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Não sou hipócrita. Mas já estou muito longe daquilo que eu fui. Deus começou a obra já na minha vida e começou na sua também. Palavra de Deus para nós essa noite.